Olá pessoal, olá pré-vestibulando, eu sou a professora Maria Lúcia e nós vamos dar início à nossa aula de hoje, que vai ter um foco no texto em língua inglesa. Nós vamos falar da estrutura textual através da estrutura da sentença. Atualmente, o vestibular e os concursos em geral testam sua habilidade de compreender e interpretar textos. Sendo assim, para ser bem-sucedido no exame, você precisa saber como os textos se estruturam. Por isso, o foco das nossas aulas vai ser o texto em língua inglesa. Mais especificamente, vamos estudar a estrutura da sentença. O que constitui uma sentença em inglês? Para nossa análise, precisamos de um texto. E o nosso texto será um poema. Vamos acompanhar então o poema? Somewhere I have never traveled. Somewhere I have never traveled, gladly beyond any experience, your eyes have their silence. In your most frail gesture are things which enclose me, or which I cannot touch because they are too near. Your slightest look easily will unclose me, though I have closed myself as fingers. You open always, petal by petal myself, as spring opens, touching skillfully, mysteriously, her first rose. Esse é apenas um trecho. Recomendo que vocês procurem o poema na íntegra, pois trata-se de uma belíssima obra. Belíssima também é a tradução feita pelo poeta Augusto de Campos. E você não pode perder esse poema musicado por Zé Cabaleiro na canção Nalgum Lugar. Nós vamos então analisar algumas sentenças desse poema. Mas antes disso, vamos fazer algumas considerações. A sentença na língua inglesa tem a mesma estrutura básica da sentença na língua portuguesa, ou seja, ela é formada por um sujeito, um verbo e, geralmente, por um complemento. Vamos iniciar nossa análise da sentença pelo verbo. Observe algumas sentenças retiradas do poema que acabamos de ouvir. Nós temos subject, verb, complement, separados aí para você fazer o foco agora no verbo, naquela parte do meio ali. Como podemos ver, os verbos podem ter uma estrutura simples, como em have ou is, e estruturas mais complexas, como em have traveled e will should. Is é uma das formas do to be, que significa ser e estar, que é um verbo auxiliar de ligação. Veja os exemplos. He is a teacher. He was a teacher. O verbo to be, que é o verbo de ligação, ser e estar, é auxiliar porque ele pode se movimentar na sentença para a formação de perguntas. Então, eu posso dizer, is he a teacher? Para perguntar. Da mesma forma, was he a teacher? Para o verbo no passado. Ele também é considerado um verbo auxiliar porque ele realmente auxilia na formação de outras formas verbais, como veremos adiante. Como funcionam os verbos que não são auxiliares? Vamos ver como exemplo o verbo teach. As formas básicas de teach são teach, taught, taught. É a partir dessas três formas básicas que formamos todas as estruturas verbais. Uma das formas de análise das estruturas verbais em inglês é dividir os verbos, essas formas verbais, em três tipos: the tenses, the aspects and the modals. E é essa forma de análise que vamos usar aqui para compreender como os verbos funcionam na língua inglesa. Vamos começar pelo present tense, past tense. Há dois tempos verbais em inglês, os tenses. Tá? I teach English, I taught English. Esses são os tempos puros, a primeira e segunda forma daquelas três formas básicas que vimos. Lembra? Teach, taught, são as duas formas básicas, a primeira e segunda, que formam
o tempo presente e o tempo passado. Esses são os chamados present simple e past simple. Para a formação de pergunta desses tempos, precisamos da ajuda de auxiliares, pois eles não se movimentam como o verbo to be. E como no inglês o sujeito deve ser sempre antecedido de um auxiliar em perguntas, precisamos de auxiliares, o do, o does e o did, para formar perguntas no presente e no passado, no present simple e past simple. Do I teach English? Does he teach English? Did I teach English? Então, vejam, nós temos do para o presente com a forma I, does para a terceira pessoa, does he, e did para o passado, did I. Então, esses são os dois tenses, present tense e past tense. A segunda forma, então, de análise é o aspecto, aspects. Os chamados aspectos verbais são formas que usam verbos auxiliares juntamente com o verbo principal para a interpretação de elementos temporais de um evento. As línguas têm formas diferentes de interpretação dos aspectos temporais. Em inglês, existem diferentes meios de expressar os aspectos temporais. Os mais comuns e sistemáticos são os contínuos ou progressivos e os perfeitos. Vamos então iniciar com os continuous or progressive. São chamados contínuos ou progressivos porque dão uma ideia de continuidade, de progresso. Então vejam os exemplos. I am teaching the English verb. I was teaching the English verb. I am going to teach the English verb. O primeiro, I am teaching the English verb, é o present continuous, que está acontecendo no momento. I was teaching the English verb se refere a um tempo no passado, algo que teve uma continuidade, um período de ação no passado. Eu estava ensinando. E I'm going to teach indica algo que vai acontecer no futuro. Eu ainda vou ensinar, ok? Como você pode ver, os chamados contínuos ou progressivos são sempre formados com o auxílio do verbo to be e a partícula ing no verbo principal para dar ideia de continuidade ou de progressão. Teaching. Ou com o to be, mais going, mais to, e aí o verbo, como, por exemplo, I'm going to teach, para dar a ideia de futuro. Outro tipo de aspecto verbal bastante comum, principalmente na língua escrita, são os perfeitos. Present perfect, past perfect e present perfect continuous. Vamos ver alguns exemplos. I have taught the English verb. I had taught the English verb. I have been teaching the English verb. Aqui o auxiliar é o verbo have, que significa ter. O present perfect é um aspecto verbal um tanto complexo para nossa compreensão, pois nenhuma forma no português se parece com ele. Embora se chame presente, ele sempre se refere a algo já acontecido, mas que tem alguma relação com o presente. Por isso, ele é muito usado com palavras e expressões como essas aqui. Already, yet, since, for, several times. Por exemplo, have you already read the news? Você já leu a notícia? Eu posso responder essa pergunta de algumas formas diferentes. Eu posso dizer, yes, I have, simplesmente afirmando, sim, eu li. Ou eu posso dizer, yes, I read it this morning. Eu li hoje de manhã. Ou, yes,
I have read it several times. Sim, eu li várias vezes. Você notou a diferença entre a segunda e a terceira resposta? A primeira está no passado simples. I read it this morning, porque eu disse quando aconteceu. E a terceira indica uma ação repetida no passado. I have read it several times. Não define exatamente o tempo. Ok? Vamos ao past perfect. O past perfect já se parece mais com uma forma verbal que nós temos em português, o nosso chamado pretérito mais que perfeito composto. Que nome complicado, né? Mas é aquela expressão que dizemos, eu tinha ensinado o verbo em inglês, eu já tinha feito alguma coisa. Então, a tradução fica exatamente assim, I had taught the English verb. O importante é saber que essa estrutura verbal é usada para indicar uma ação que aconteceu antes de outra ação no passado. I had taught the English verb before the test, but the students forgot. O terceiro tipo de estruturação verbal em inglês é com um verbo modal. The modals. Vamos ver esses exemplos. I can teach the English verb. I could teach the English verb. I may teach the English verb. E aí por diante, né? I might, I will, I would, I must, I should. O que exatamente significa usar um modal? Os modais dão ideias de probabilidade, possibilidade, quer dizer, eles permitem ao falante interpretar elementos não temporais em um evento. São usados também para dar conselhos, fazer suposições, fazer promessas. Quando eu digo, you should go to the doctor, eu estou dando um conselho. Você deveria ir ao médico. Quando eu digo, take an umbrella, it may rain, eu estou fazendo uma previsão, pode chover. Já se digo, don't worry, I will pay you. Não se preocupe, eu vou te pagar. Eu estou fazendo uma promessa. Resumindo, essas três formas de representação dos verbos, nós temos os tempos puros, simples. I teach, I taught, que representam fatos no presente e no passado. Temos os aspectos verbais, os chamados contínuos, os perfeitos, que são sempre formados com um verbo auxiliar mais outro verbo, e indicam uma interpretação temporal de um evento. E, finalmente, temos os verbos modais, que indicam uma interpretação não factual e nem temporal a partir do falante. A voz passiva é uma estrutura muito importante, principalmente na língua escrita. The English verb was taught by the teacher. A voz passiva é uma forma diferente de definir um evento. Ao invés de dizer que the teacher taught the English verb, eu digo the English verb was taught by the teacher. Embora as palavras signifiquem a mesma coisa, no todo a ideia pode ser diferente. Na primeira, o foco está no professor e na segunda, está no verbo. Então, a voz passiva serve para isso, para enfatizar um determinado elemento na sentença. Então, para reforçar tudo isso que vimos sobre os verbos, vamos voltar àquelas nossas sentenças retiradas do nosso poema e vamos analisar os tempos verbais que estão ali, né? As formas verbais. Vamos ver, então? Então, vejam, a primeira, I have traveled. Na verdade, no poema estava lá, I have never traveled. Então, nós estamos sem um complemento ali, porque I have traveled, o verbo travel não vai precisar desse complemento. Mas que tempo está, então, travel? I have traveled. Está no present perfect. Não diz aí
quando, só a sentença I have traveled. No poema diz eu nunca, I have never traveled. Um dos usos do present perfect é isso, o dizer algo que aconteceu ou não aconteceu no passado sem especificar um tempo exato. A nossa segunda sentença, your eyes have their silence. Nós falamos muito do verbo have aqui como auxiliar, mas nessa sentença ele está como um verbo comum no present tense. O sujeito, your eyes, plural, então o verbo fica nessa sua forma base, have. Your eyes have, ou they have. Os seus olhos têm o seu silêncio. A terceira, your slightest look will unclose me. Will unclose me. Nós temos aí um modal verb, will. O que indica will? Muita gente entende will como tempo futuro em inglês. Na verdade, não é um tempo, é um verbo modal, mas ele dá sim essa ideia de futuro, porque ele dá a ideia de promessa, de previsão. Né? Então, quando ele diz aqui no poema, your slightest look will unclose me, então sua mais ligeira aparência, né, vai me descerrar, vai me abrir, né? Então, ou me abrirá, me descerrará, isso vai ser uma ação, uma previsão do que vai acontecer no futuro. A outra, I have closed myself. I have closed, eu me fechei, have closed. Não diz quando, não tem, não é importante aí o quando essa ação ocorreu, então usa-se o present perfect. I have closed. Uma outra no presente, no present tense, you open petal by petal. Open, o verbo sozinho, puro ali, present tense. A outra, I and my life will shut. Olha o will novamente. Will shut, se fechará, vai se fechar no, né, very beautifully. The heart of this flower imagines the snow. Veja aqui, nós temos o present tense novamente, imagines. Por que temos esse S aí, você se lembra? Qual é o sujeito? The heart of this flower. The heart. Heart é o núcleo do sujeito, o coração desta flor. Como o coração, um coração singular, terceira pessoa do singular, o verbo no presente leva um S. Imagines. É aquele que vai receber o does para uma pergunta ou uma negação. Ok? E por último, it is about you. É sobre você. Uma sentença com o presente simples do verbo to be. Então vejam, nesses exemplos aqui, nós temos as três formas das quais falamos aqui. Os tenses, os aspects e os modals. Então vamos ver lá, quais são eles? It is, present simple do verbo to be. O verbo to be, como é auxiliar, para formarmos pergunta, vamos apenas inverter. Is it about you? Ou para negação, it isn't about you. Já os outros dois verbos que temos aqui no present simple não são auxiliares. Nós temos a segunda sentença, your eyes have their silence. Have, present simple de have. Não auxiliar aqui, né? O verbo ter aqui no seu sentido comum, sem ser auxiliar, então ele vai precisar de um auxiliar para formar a negação e a interrogação. Então, como eu digo, your eyes don't have their silence, or do your eyes have their silence? Vamos precisar do do, porque é uma terceira pessoa do plural. Os outros tempos, as outras formas, né, estão com aspect ou modal, então já tem um verbo auxiliar. Vamos ver quais são, então? A primeira, I have traveled. Pergunta, have I traveled? Negação, I haven't traveled.
Então, o have funcionando como auxiliar. Da mesma forma, aquela quarta sentença ali, I have closed. Have I closed? Ou I haven't closed. E as outras duas restantes têm will, um modal. O modal também é auxiliar. Então, a sentença your slightest look will unclose me, na pergunta ficaria will your lightest look unclose me? Então, só colocamos o will antes do sujeito. Ou, para negar, your slightest look will not unclose me. Lembrando que o will not pode ser contraído para won't. Então, vamos na outra. I and my life won't shut very beautifully. Will not shut. Ou pergunta, will I and my life shut very beautifully? Então, assim é que funciona esse formato de interrogação e negação do inglês, sempre colocando um auxiliar antes do sujeito ou colocando o auxiliar para a negação com a palavra not na sequência. Ok, então aqui concluímos nossa aula em que focalizamos o texto, a sentença e o verbo dentro da sentença, ok? Então, até a próxima.